Mesmo estando preparado, o discípulo se considera sempre dependente. Por mais que eu me desenvolva espiritualmente, eu nunca vou chegar a ser autossuficiente. Vou sempre depender de Deus e dos homens. Deus quer que entendamos isso. Nenhum irmão, nenhum cristão vai ser super espiritual a ponto de não precisar mais dos outros. Deus quer que nos capacitemos. A unção de Deus não dispensa a nossa capacitação humana. Por mais revelações que você tenha de Deus, você vai continuar precisando ler a Bíblia. Você vai precisar continuar a ler a Bíblia. Por mais revelação que você tenha, Deus não vai revelar tudo para você que está na Bíblia, a ponto de você não precisar mais da Bíblia. Nós precisamos nos preparar. E em todas as áreas, quando você vai fazer uma obra, qualquer que seja a obra que você esteja fazendo, você vai precisar de uma supervisão, um controle de qualidade, alguém que observe, dê palpite, analise, verifique. Sempre vai precisar do controle de qualidade, ou o controle da qualidade. Sempre a gente vai precisar. Nunca vamos ser autossuficientes. Na vida espiritual, Deus quer que você se prepare com conhecimento da Bíblia, a experiência, mas você precisa de submissão. Nenhum cristão vai chegar ao ponto de não precisar ser supervisionado por ninguém. Ele se sente o tal. Infelizmente, existe muito disso no meio cristão, não só no Brasil, no mundo todo. Apóstolos e bispos e missionários e pessoas que são os tais. Eles são a autoridade máxima na igreja, não precisam de ninguém sobre eles. Cuidado. Fuja correndo de um ambiente desses, uma Babilônia dessas, onde tem um super-homem lá na frente, lá em cima, um super-apóstolo. O apóstolo Paulo denunciou aqueles super-apóstolos de Corinto por causa da atitude deles. E eles acabavam desprezando Paulo, eles não precisavam mais de Paulo, eles eram os tais. Mas no decorrer da Bíblia nós encontramos isso muito. No Antigo Testamento, reis que reinavam sobre um pequeno pedaço de terra tinham que ser humildes e buscar uma certa comunhão, um compartilhamento com os outros reis em volta, inclusive para resistir aos maiores ataques que viessem. Mas muitos deles se sentiam autossuficientes. No livro de Obadias, por exemplo, Deus denuncia os edomitas, aquele povo irmão de Jacó, que foi para o outro lado ali do Mar Morto, e por causa daquelas montanhas pedreiras, eles se instalaram lá no alto das pedreiras, cavaram cidades dentro das rochas e por causa disso se sentiam muito ensoberbecidos, porque eles nunca seriam atacados e vencidos. E Deus denunciou essa soberba, inclusive determinou o juízo sobre eles, um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Malaquias, capítulo 1, os edomitas aparecem em várias profecias da Bíblia sem futuro qualquer bom. Eles seriam destruídos, eliminados e acabados por causa da soberba. Muitos impérios se levantaram e acabaram por completo. O grande reino de Salomão, que foi tão grande, hoje praticamente não se tem lembrança nenhuma mais dele. E assim em muitos outros impérios do mundo, onde a soberba dominou. Por exemplo, na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor se exaltou, eu sou grande, esse é o reino, a majestade. Deus disse, você vai comer capim até aprender quem é que domina
sobre os reinos e os impérios dos homens. Muitas experiências dessas estão na Bíblia. E nós temos o rei Asa, por exemplo, que aprendeu a depender de Deus. Ele assumiu o reino com muita humildade e foi convocando o povo para buscar o Senhor e se preparar espiritualmente. Mas ele se preparou humanamente também, materialmente, e formou um exército poderosíssimo. Mas, lá pelas tantas, o rei Asa verificou que ele não era tudo assim. E quando veio o Egito, a Bíblia diz que era o Zerá, o etíope, mas era o império do Egito. Zerá, o etíope, era o general, comandante, com 1 milhão de soldados, e atacaram o Josafá. Ele tinha condições humanas de formar um grande exército e lutar, mas ele preferiu depender de Deus, e o Senhor lhe deu mais uma grande vitória, mas não deixou depois de enviar o profeta Oded, que o exortou, era o Azarias, filho do Oded, o exortou a permanecer humilde para que o Senhor estivesse com ele. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Essa é a orientação. No Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo para os coríntios: eu, com todo o meu conhecimento, decidi abrir mão de tudo isso e considerar como esterco para alcançar o conhecimento superior de Cristo. E entre vós eu decidi não saber nada a não ser Cristo crucificado. Não me baseei na minha sabedoria, que eu deixei de lado, mas eu falei de Jesus. Isto é o que a gente precisa aprender. O discípulo tem que aprender que, por mais que ele saiba, nunca vai ser suficiente. Sempre vai depender do seu líder e principalmente de Deus. Há pregadores que pregam por si sós. Eles acham que falam tão bem, que pregam tão bonito, que nem precisam de Deus. E vão pregar. Alguns não chegam a dizer isso, que não precisam de Deus, mas eles agem assim. Eles não oram, não buscam de Deus, eles creem que eles têm o que dizer. Alguns até decoram e repetem o que eles dizem sempre, porque eles são os tais que sabem falar bonito, aqueles assuntos, empolgar os ouvintes. Eles não precisam do Espírito Santo. Muito triste isto. E a exortação precisa ficar desde o início da vida cristã. Meu irmão, você vai ser provado. Por mais que você seja obediente, vai ser provado. Vai haver algum momento em que você vai escorregar. Deus vai puxar o tapete debaixo de você para você cair, porque você precisa ser humilde. Você nunca ficará só na vitória, só nos altos da terra. Nunca você estará só vencendo. Em algum momento você vai levar uma surra, vai fraquejar, vai cair, para você aprender que tem que ser dependente. E em qualquer experiência que você tiver, você nunca sozinho vai resolver tudo. Você vai depender de Deus e vai depender do seu líder. Quando a gente vai evangelizar alguém, eu acho isso muito interessante. Existem pessoas que são tão experientes, que são capazes, que sabem o que dizer quando vão evangelizar. Eles evangelizam e falam muito, preste atenção. No final, eles não oram, acham que nem precisa orar. O que eles falaram é suficiente para a pessoa se converter. Tá aí, eu falei, é a verdade, o que eu disse para você, você se converta. A pessoa não tem a humildade de orar depois. Meu irmão, você quer orar comigo? E a gente ora: Senhor, eu falei, mas é o Senhor quem convence, quem toca o coração, desperta. Preste atenção, muitos crentes evangelizam e não oram depois da palavra que dão. Isso é confiar em si. Nós sempre vamos precisar de Deus. Sempre vamos precisar de uma supervisão. Quando você se acha o tal ou a tal e faz e acontece, e fala e trabalha muito para o Senhor, se sente muito bem,
Ainda assim, você precisa dar relatório ao seu líder, à sua líder, para pedir uma avaliação, procurar saber como está, procurar olhar para os irmãos à sua volta para saber se estão recebendo, se estão em paz com você. Você precisa ser avaliado, ser avaliada. Por mais capaz que você seja, inclusive dentro da Bíblia, vai precisar de supervisão. A maioria das pessoas que pregam, depois, pregadores, pastores, quando pregam, terminam a mensagem, eles se sentem muito bem. Eles não têm a humildade de chegar para um outro irmão, pastor, meu irmão, está tudo bem, você concorda, é isso mesmo, Deus falou, você tem alguma coisa a me dizer sobre a mensagem? Não, eles se sentem hostis, pregaram, está pregado, eles são os mensageiros de Deus, não têm a humildade de pedir uma avaliação. Todos nós precisamos ser humildes e depender de irmãos e principalmente de Deus. Quando você vai evangelizar, fala qualquer coisa com uma pessoa, pede a ela para orar e entregue a sua palavra a Deus. Quando você vai viajar, não confie em você na direção, ore a Deus pedindo que abençoe a viagem. Você é um obreiro trabalhador, constrói casas e vai começar, você sabe tudo que faz. Meu irmão, seja humilde, ore a Deus pedindo direção sobre aquela obra. E assim por diante, em qualquer coisa que você for fazer, peça a Deus direção. Quando vai cantar, a pessoa que canta bonito costuma se ensoberbecer, se achar a tal, ela é a mais, ela vai cantar bonito. Antes, ore a Deus, entregue a Deus no seu coração, consagra a Deus aquele louvor e peça a Ele que o Espírito Santo use aquele louvor para tocar corações. No meio, você pode engasgar, ter um problema aí e tropeçar no meio da música, vai ficar feio, ou canta bonito e não tem resultado nenhum, que é o que muito acontece. Não há nenhum resultado espiritual daquilo, porque você cantou para você. É como o fariseu que orou dele para ele mesmo. Cantores e louvadores estão aí cantando bonito para eles mesmos, ou para as câmeras na frente, para a gravação. Eles não estão buscando resultados espirituais, não querem ser dependentes de Deus. Eles já são tão maravilhosos que não precisam de Deus. Vá pensando nisso. Isso precisa ser ensinado desde o início da vida cristã. Precisa ser ensinado desde o início da vida cristã. Ensina ao discípulo. Por mais preparado que ele esteja, vai depender de Deus para fazer milagres. Por mais preparado que ele esteja, precisa da avaliação do seu líder. Ninguém vai viver sem avaliação. Vai se distorcer, distrair e sair da rota com muita facilidade. Precisa de supervisão. Nenhum é super-homem, ninguém é uma super-mulher que não precise mais da supervisão aqui na Terra e da supervisão de Deus. Entenda isso, a dependência não só de Deus, mas do seu líder, da sua líder, de alguém aqui na Terra para avaliar. Você precisa de ser dependente. Deus considera o erro do seu povo pior do que o dos demais. Deus é mais rigoroso para com o seu povo. Mas ele mesmo diz isto em Amós 3, versículo 2. De todos os povos da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todos os vossos pecados. Deus responsabiliza aquele a quem muito ele dá. A quem muito foi dado, Jesus diz, muito será exigido. Vai ser cobrado de você, porque você conhece. O conhecimento de Deus, a instrução, essas pregações, as revelações de Deus para você,
Não são por causa de seus belos olhos ou de seus merecimentos. É um cheque em branco que Deus está dando, mas Ele vai cobrar de você. Você vai ter que prestar contas. A quem muito foi dado, muito será exigido. Crentes têm recebido muito de Deus. Nós que vivemos no Brasil, um país tropical, abençoado por Deus, um país maravilhoso, e nós que recebemos o Evangelho, e aqui no Brasil temos praticamente liberdade total até agora, de lidar com o Evangelho, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Nós vamos prestar contas a Deus severamente, com justiça, porque temos recebido muito e produzido, infelizmente, muito pouco. Deus vai cobrar do seu povo aqui, como cobrou de Israel, mas antes avisou, através do profeta Amós, de todos os povos da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todos os vossos pecados. Deus foi extremamente rigoroso. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, descreve o morticínio que foi em Jerusalém, quando Deus enviou os babilônicos e destruíram, e pisaram, e arrasaram, e abriram as mulheres grávidas pelo ventre, foram matando sem dó nem piedade. O profeta Jeremias fala isso no livro de Lamentações, por causa dos pecados do povo, e Deus já tinha avisado. Eu quero ler em Ezequiel, no capítulo 5, o Senhor avisando: ô meu servo, eu vou usar você pictoriamente, você vai ser um modelo e exemplo para eles. Pega uma navalha e raspa a barba toda. E os judeus usavam barba, era questão de honra para eles. E você corta a barba toda, separa em 3 partes. Uma parte você vai queimar, outra parte você vai ferir com a espada em cima daqueles pelos de barba que você tiver cortado. E a outra terça parte você joga assim no ar e sopra para aquilo se espalhar. E assim eu vou tratar o meu povo de Judá em Jerusalém. Uma parte vai morrer de peste, doença e fome. Outra parte vai morrer pela espada dos inimigos. E a outra terça parte eu vou espalhar pelo mundo inteiro. Diáspora, o espalhamento dos judeus ainda é uma realidade. Hoje já há muitos judeus em Israel, mas ainda há uma quantidade maior espalhada pelo mundo. E o Senhor continua em Ezequiel no capítulo 5. Assim diz o Senhor: esta é Jerusalém. Eu a pus no meio das nações. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor: eu mesmo, o Senhor, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz em outro lugar qualquer, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. E Deus descreve aqui muitas dessas abominações e o que Deus faria e fez.
Mas não foi só lá no passado, no ano 586 a.C., quando os babilônicos vieram e destruíram por completo a cidade de Jerusalém, todo o povo de Judá que eles puderam, mataram, levaram um punhadinho de nada como cativos para a Babilônia, por uma misericórdia de Deus, para eles poderem também se multiplicarem. Deus preservou a genealogia de Jesus lá no cativeiro, e eles também levaram os pergaminhos para preservar a Bíblia. Fora isso, Deus matou a quantidade imensa de israelitas. Primeiro, através dos assírios e, a seguir, através dos babilônicos. Mas não parou por aí. Os judeus voltaram, tiveram nova oportunidade, rejeitaram a oportunidade, e o Senhor deu o veredito. Em João, no capítulo 1, versículo 11, Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. E então veio o Evangelho, é o versículo 12, oportunidade de salvação para todas as outras nações. Mas os judeus que foram espalhados no ano 70 de nossa era, quando o templo foi totalmente destruído e os judeus massacrados ali, o Senhor diz que os espalharia, mas no fim os traria de volta para a sua terra de Israel. É o que está acontecendo em nossos dias. Mas Deus esperando que eles se voltem para o Senhor. O que não está acontecendo, e pelo contrário, Israel hoje rejeita mais a Deus do que as outras nações. Por causa disso, vem sobre Israel, hoje, nesses dias, proximamente, a qualquer momento, quando soar a trombeta e o arrebatamento da igreja acontecer, vai começar a grande tribulação. E a tribulação vai ser tão grande como nunca houve até então, sobre os israelitas, os judeus, que vão sofrer essa grande tribulação que já está prestes a acontecer. Eu quero focalizar isto. Deus considera o erro de seu povo pior do que o dos outros. E eu quero dizer o seguinte, isto vale para a nova aliança também. O Senhor chama e diz: eu vou responsabilizar vocês. Eu dei vocês como sal para salgar a terra. Quando a terra não estiver salgada, eu vou castigar vocês. Castigar a terra toda e vocês também. Quando o sal for insípido, eu vou lançar fora e vou destruir essa terra. Deus nos coloca como povo sacerdotal para orarmos, intercedermos a Deus em favor desse povo. Hoje, o país que mais persegue os cristãos é a Coreia do Norte, considerado o número 1 em perseguição. Mas exatamente há 100 e poucos anos atrás, 110 anos atrás, houve um grande avivamento, um derramamento do poder de Deus exatamente na Coreia do Norte. E o centro do avivamento foi Pyongyang, exatamente hoje a capital da Coreia do Norte, o país que mais persegue cristãos. Por que aconteceu isso? Aqueles cristãos não foram fiéis a Deus, receberam muito de Deus e se acomodaram. Por causa disso, Deus mandou o comunismo, que arrasa os cristãos lá até hoje. Quem quer ser cristão é pena de morte naquele lugar. Deus considera o erro do seu povo pior do que o de todos os outros. E é o que vai acontecer com os cristãos. Vão sofrer bastante no mundo todo, inclusive para serem filtrados, e os poucos que sobrarem, os aprovados, vão ser arrebatados. Perguntaram a Jesus: são muitos os que vão ser salvos? O Senhor diz: olha, a porta é muito estreita, o caminho é apertado, são pouquíssimos os que acertam com ela.
A maior parte das igrejas tem portas largas, facilitam o acesso das pessoas, mas os que se santificam e agradam a Deus são pouquíssimos. Só esses vão ser salvos. Mas o Senhor está dando oportunidade para todos, embora a maioria não queira. A maioria dos cristãos só quer receber, se acomodar, gostam do mundo, mas querem receber de Deus a bênção também aqui na terra e não estão servindo, amando os outros, orando, intercedendo e nem se preparando para a eternidade. Não vão ser salvos. Pouquíssimos estão na porta estreita e no caminho apertado. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. A quem muito foi dado, muito será exigido. Você tem recebido muito de Deus, já era para você, pelo tempo decorrido, ter produzido muito fruto. Se você não produzir, você não tenha dúvida. O machado está aí, já a raiz das árvores. A árvore que não produz bom fruto. Não é que não produz fruto, não. Pode produzir, mas se o fruto não for bom, também vai ser cortada. Deus é extremamente rigoroso para com aquele a quem muito ele dá. Pense nisto. O que a Bíblia nos ensina é o que vai acontecer. Mas o princípio permanece. Os filhos devem honrar pai e mãe, independente da conduta de pai e de mãe. Hoje, uma quantidade imensa de filhos veem seus pais separados. Marido para cá, mulher para lá, e os filhos ficam ali tentando mediar a situação. Vão para a casa de um, para a casa de outro, essa situação em que a justiça se mete e às vezes faz coisas horríveis também, mas o fato é que há muitos filhos nessa situação. Enquanto são pequenos, eles são mais afetados por essa situação. Depois que crescem, eles entendem que precisam tomar o seu caminho e vão se desenvolvendo, aceitando a separação dos pais. Mas há casos em que pais, mesmo juntos, também não vivem bem entre si e não tratam bem os filhos. A maior parte dos pais não educa seus filhos. Eles mandam para a escola, mas não educam seus filhos. São omissos e vão dar contas diante de Deus. E a maioria deles vai amargar a rebeldia de filhos quando os filhos crescerem, até que os filhos se convertam, ou os pais vão amargar para sempre a rebeldia dos filhos que eles não educaram. Sempre a culpa é dos pais que não educaram os filhos quando em tempo, quando eram pequenos. Mas ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Quando a pessoa se converte, e ninguém nasce convertido, quando adolescente, por exemplo, se converte, tem que entender o princípio bíblico, tem que honrar pai e mãe. Mas minha mãe era isso, era aquilo, minha mãe era uma prostituta, era isso, era aquilo, me tratava mal. Meu pai era isso, era aquilo. Tem havido muitos casos de mães abandonando os filhos porque elas querem se casar de novo e o novo marido egoísta diz, olha, não dá para aguentar seus filhos aqui, você vai ter que escolher, ou eu ou seus filhos. Aí a mulher entra em pânico e desespero, com medo de perder o sustento do marido, elas abandonam os filhos. Entregam os filhos para mãe, para avó, para tia, para alguém mais lá. É triste. Mães que abandonam seus filhos para poderem ficar com o novo marido. O que os filhos vão pensar? Boa coisa certamente não é. E pais, então, que são beberrões, que batem nos filhos, violentam os filhos, alguns até abusam dos filhos menores. O que pensar? O que os filhos vão pensar de pais desse tipo? Pois é, quando a pessoa se converte, obedecer a Deus é inegociável. Tem que honrar pai e mãe, independente de qualquer coisa. Bem, vamos supor esse caso, que a pessoa se converte
e entende que tem que honrar pai e mãe que não foram bons pais, digamos assim, e até abusivos. Mães, ainda existem mães que usam as filhas, principalmente, para a prostituição, para arrecadarem dinheiro. Existem mães que fazem isto, pais que abusam de filhos. Vamos supor que os filhos se convertam. E então cabe a pergunta, como honrar um pai e uma mãe que foram tão ruins? Pois é, a ordem tem que honrar. Honrar não significa viver com eles, não significa obedecer sempre a eles. Quando pequenos, sim. Quando eles já têm vida própria, não tem que obedecer. Pai e mãe, eles têm que obedecer ao Senhor e viver a sua vida, mas tem que honrar, continuar honrando pai e mãe. Honrar é uma questão de atitude, é não falar mal, desejar o bem, mas como desejar o bem para uma pessoa que só fez o mal para ela? Então, vai ter que perdoar. Quando a pessoa olha para a cruz e vê o sangue de Jesus para pagar o seu pecado, você vai perdoar o pecado dos outros. E se você não perdoar, não vai ter o perdão de Deus. Portanto, ore a oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos devem. No caso, pais abusivos têm que perdoar. Você tem que perdoar, principalmente se você não vive mais na dependência deles. E se vive na dependência, tem que procurar uma convivência, mas perdoando. Não queira julgar pai e mãe, não queira fazer algo por suas próprias mãos, não queira se vingar, porque isso não é de Deus. Perdoe, é uma maneira de você estar honrando pai e mãe. Há de tudo, mas honrar é necessário. Respeite, não fale mal e não divulgue coisas erradas que eles fizeram, e no seu coração entenda que tem que perdoar, porque Jesus morreu na cruz para perdoar você. Mas se você perdoar seu pai e sua mãe, isso é importante, olhar para a cruz. Isso vai ajudar você a conseguir perdoar esses pais que às vezes foram tão abusivos assim. Pois é, orações. Vamos pensar em vários aspectos. Eu não me lembro de lugar nenhum da Bíblia em que diz que a oração pode ser perigosa. Eu acho que não. A oração é um pedido que a gente faz a Deus e nós temos boca e cada um é responsável pela sua boca. A pessoa pode pedir qualquer coisa. Na Bíblia, nós encontramos Davi pedindo a morte dos seus adversários, Salmo 109, por exemplo. Existem muitos pedidos pela morte dos outros, mas Deus não atendeu. O Jeremias pediu muita coisa a Deus e o Senhor não atendeu. O Jeremias pediu, Senhor, tem misericórdia desse povo e tal. No capítulo 7, o Senhor diz, meu servo, não adianta mais pedir, porque eu não vou atender. Não ore mais por esse povo, porque eu não vou atender. A oração é um pedido a Deus, ele pode atender ou não. Eu acredito que se não for coisa boa, se não for para o bem, Deus não vai simplesmente atender. Mas liberdade nós temos de pedir. O bom é que a gente se humilhe e reconheça que, conforme Romanos 8, 26, a gente não saiba orar, a gente não sabe mesmo orar como convém, então vai depender do Espírito Santo orar por nós. Segundo a interpretação da maioria, eu também penso assim, orar com gemidos inexprimíveis é orar em línguas estranhas. Eu faço muito isto, eu não sei o que eu estou orando, mas o Espírito Santo sabe, usando a minha boca. É uma oração conforme a vontade de Deus que vai ser respondida.
Então, nós pedimos, em nenhum momento nós determinamos que Deus faça isso, e nem Deus vai atender uma oração absurda para causar o mal, atendendo a nossa oração. Pode haver uma maldição, isso é outra coisa, mas uma oração ser perigosa, oração que cause o mal, eu não vejo isto. Não há uma possibilidade de uma oração causar danos a outra pessoa, porque a oração, eu vou repetir, é um pedido a Deus. Então, é Deus quem vai agir e não nós. E Deus não vai agir para causar dano sem necessidade a uma pessoa qualquer. Mas há orações que podem causar um estrago, por exemplo, quando são orações de público. Um grande líder que se faz grande, ele é líder de muita gente, e ele ora uma oração estranha. Houve aqui no Brasil um missionário que se tornou famoso, construiu uma grande denominação. Ele era extremamente sectarista, ignorava os outros, falava mal das outras igrejas, ele dirigia a única denominação certa e, enfim, era extremamente sectário. Quando, no fim, os fiéis foram descobrindo o que ele e a família faziam, foram saindo da igreja. As igrejas ficaram muito esvaziadas, E ele, então, sacou uma profecia de que Deus puniria, castigaria aqueles que estivessem saindo da igreja. Aí que saiu mais gente ainda, porque viram que aquilo era uma profecia da carne. Mas uma pessoa assim, um líder que se faz grande e que de público ora uma oração estranha, ele vai causar um mal, não pela oração, porque Deus não vai atender, mas pela influência sobre as outras pessoas. Então, nesse aspecto, uma oração pode causar dano. Quando alguém numa oração expõe a vida íntima do outro, ele está causando dano, não à oração, mas o fato de ele, de público, expor a vida do outro. Nesse aspecto, eu acredito que possa haver danos. Oração negativa, oração contrária, eu não vejo perigo nessas coisas mesmo, porque Deus não vai atender uma oração que não é segundo a sua vontade, oração que Deus não possa assinar. Como é que vai dizer, em nome de Jesus eu peço isto, se não é vontade de Deus? Então eu não vejo perigo na oração, porque Deus não vai atender uma oração perigosa, digamos assim, mas o fato de orar de público pode estar expondo muita coisa e expondo ódio, expondo motivo de divisão. Uma oração pública assim pode estar causando sectarismo, estimulando pessoas, não porque Deus está fazendo isso, Deus não está atendendo essa oração, mas essa oração, pelo simples fato de orar uma oração sectária de público, pode estar estimulando pessoas. Então, nesse sentido, pode haver algum mal e algum dano a quem ouve, mas com relação a Deus atender isso, não. O povo de Deus é o que mais sofre no mundo. E tem lógica, e tem exortação de Deus nisto. Vamos considerar, você manda um filho para a escola. Os filhos dos outros são tratados como normais. Quando o seu filho cometer um ato de rebeldia, desobediência, ou fizer alguma coisa errada, ele vai ser mais punido, vão chamar os pais na escola. Você já viu isso acontecer? Se for um filho de pastor, então nem se fala, vai até para a mídia, para a imprensa. Filho de pastor na escola fez uma coisa assim absurda. É isso daí. Nós somos observados por uma grande nuvem de testemunhas. E quando fizermos alguma coisa errada, vai ser muito pior do que a dos outros. Os outros podem fazer, mas você não pode. 10 motoristas cometem uma infração. Você, como cristão, cometa aquela infração, você vai ver, o guarda vai se levantar contra você, o pardal vai funcionar contra você, os outros passam despercebidos, mas o seu erro
vai ser notado. E assim em todas as áreas, os cristãos estão sofrendo e é Deus permitindo para despertá-los. Porque o filho do crente é muito mais observado na escola. E se cometer uma coisa errada, vai todo mundo cair de pau em cima dele. Dos outros, não. Eu lembro de um irmão que contou, um determinado juiz tinha um jovem assessor e disse, olha, você tá aqui, ó, R$ 10 se você para comprar o produto de R$ 3, você tem que trazer o troco direitinho. Aquele outro ali, não, eu nem cobro dele porque ele é ladrão mesmo, e ele pega o dinheiro do troco, eu já sei que ele é assim, mas você não, por ser crente, eu vou cobrar direitinho. Interessante, 2 pesos e 2 medidas, contra o cristão. Em todo lugar vai ser assim. Você vai em um hospital, uma repartição pública, todo mundo é atendido de uma determinada maneira. Você se identifica como cristão, vai ficar esperando, vai levar chá de cadeira, não vai ser atendido logo. Em todo lugar, o cristão vai ser visado. Mas Deus está nisso tudo para sacudir e despertar o seu povo. Nós sabemos que no mundo vamos ter decepções, perseguições, incompreensões. Isso é o caminho do cristão no mundo, para a gente não gostar do mundo. Se você for, como cristão, tratado igual aos outros, você vai continuar gostando do mundo e sendo bem tratado. Por isso o mundo vai odiar você. Mas foi Jesus quem disse isso em João no capítulo 15. O mundo vai odiar vocês porque são meus discípulos. Vocês são meus, por isso o mundo vai odiar vocês. Pode esperar, em todo lugar, aperto e dificuldade. Deus está tratando o seu povo com aperto no mundo inteiro. No Brasil, é impressionante a quantidade de crentes nos presídios. Não era para ver nenhum. Quem é do Senhor não é para cometer crimes e não é para ser preso. Mas a quantidade de cristãos nos presídios é muito superior à proporção na sociedade. Os cristãos cometem mais crimes. Não é que cometem mais crimes, não cometem não, mas é que os crimes deles são pegos e são castigados. Por isso existe um exército imenso de crentes, de cristãos lá nos presídios no Brasil, sendo tratados pelo Senhor. Pode até ser que agora muitos presidiários estejam me ouvindo através de alguma emissora de rádio. Nos hospitais, mesma coisa. A quantidade de crentes que fica doente é imensa. A gente tem alguns motivos naturais. Por exemplo, dizem que crente não bebe, mas em compensação, como come. Ou seja, não pratica o pecado da bebedice, mas pratica a glutonaria. Então, tome doença em cima. Come, gosta de comer, tome doença em cima. Os crentes ficam mais doentes do que o resto da proporção da sociedade. E a gente até estarrece, mas fulano vive uma vida desregrada, bebe para danar e não fica doente. O crente não bebe bebida alcoólica, mas fica doente. Os hospitais estão entupidos de crentes. Não era para ter nenhum, mas, infelizmente, muitos crentes estão lá para serem tratados pelo Senhor. E assim vai. Nos países comunistas, os cristãos se acomodaram, Deus levantou o comunismo para sacudir e despertar os cristãos. Foi criada a expressão cortina de ferro. Os cristãos na União Soviética tinham que ser cristãos escondidos, sabendo da perseguição. E aqueles que eram superficiais desistiram ou
acharam outro caminho. Mas os cristãos que quiseram ser fiéis sofreram, foram perseguidos, torturados, mas Deus permitindo para que eles escrevessem capítulos heróicos de testemunho que ficaram registrados para nós, os outros. O comunismo perseguiu ferozmente os cristãos na União Soviética e depois, muito mais ainda, na China e nos outros países novos no comunismo, Cuba e Nicarágua e, enfim. A Coreia do Norte hoje é considerado o país que mais persegue os cristãos. Eles tiveram um grande avivamento há 110 anos atrás, mas agora eu creio que os cristãos lá se acomodaram e são talvez os que mais sofrem. Hoje é pena de morte ser apanhado com uma Bíblia na Coreia do Norte. No mínimo, eles vão para a cadeia para morrer na cadeia. Na cadeia deles não tem direito humano nenhum. É para morrer mesmo. A cadeia é uma antessala do cemitério. Eles vão para a cadeia para morrer lá. Talvez mais de 100 mil pessoas estejam lá, a maioria cristãos. Quando a gente vai para outros países muçulmanos, o Irã, há 30 e poucos anos atrás, aí se tornou a primeira república muçulmana, passou a perseguir terrivelmente os cristãos e continua perseguindo. Mas os outros países árabes ganharam força para perseguir os cristãos também. Os cristãos estão sendo terrivelmente perseguidos nos países muçulmanos e nos países árabes também, com a permissão de Deus, para que eles se despertem. Deus não quer cristãos acomodados. Na Síria, os cristãos estão sendo perseguidos, porque na Síria, onde primeiro o evangelho chegou fora de Israel, a igreja de Antioquia, que está na Síria, os cristãos de lá se acomodaram. Então Deus mandou uma guerra e a perseguição, junto com a guerra, para que os cristãos se tornem verdadeiros ou desistam. A mesma coisa no Iraque, em vários outros países em que houve guerras, Deus permitindo para haver uma perseguição. Na África, a Nigéria é o maior país em população da África e é um país cristão, a maioria cristã, mas Deus está permitindo uma perseguição. Por quê? Eu perguntei a um irmão embaixador o seguinte: como é a igreja cristã na Nigéria? Lagos, a capital, ele disse, é um imenso favelão com 10 milhões de habitantes na época. Lagos, a capital da Nigéria, é um imenso favelão com 10 milhões de habitantes. A maioria cristãos, mas cristão de que tipo? Ele disse, você conhece como é no Brasil, não conhece? Lá é 10 vezes pior. Ou seja, cristãos sem Bíblia, cristãos sem padrão moral, sem padrão de conduta, cristãos só por interesse, cristãos vivendo no pecado. Então vem a ira de Deus sobre os cristãos para fazê-los sofrer na Nigéria. E em muitos outros países da África também, os cristãos estão sendo perseguidos. Os cristãos são os que mais são perseguidos. Na Índia, os cristãos estão sendo perseguidos. Agora parece que houve um alívio. O presidente, que é muito radical, foi reeleito, mas o Congresso ficou bem dividido. Então ele não vai ter esse poder todo para perseguir os cristãos, porque ele passa a mão sobre a perseguição dos cristãos, tolerando. E, no entanto, os cristãos lá continuam a ser perseguidos. E assim, em todo lugar. Hoje, há mais de 110 milhões de refugiados vivendo em abrigos da ONU no mundo. Esses abrigos são verdadeiras prisões.
Os refugiados de muitos países são abrigados, entre aspas, pela ONU, que cerca um território, um determinado terreno, dá barracas para eles ali se abrigarem, lá um colchonete qualquer coisa assim, alguma roupa ali, dão ração de comida e água, eles não podem sair dali, não têm condições de desenvolverem uma vida própria e nem podem se comunicar com os de fora, é uma verdadeira prisão esses acampamentos de refugiados da ONU. A maioria são cristãos, perseguidos nos seus países, na Etiópia, na Somália, na Síria, no Líbano, na Líbia, e Marrocos, e Nigéria, e Burkina Faso, e por aí vai. Os países do Sahel, na África, a maioria dos refugiados do mundo são cristãos, cristãos acomodados, perseguidos nos seus países, com a permissão de Deus. Bom, hoje o quadro geral no mundo é de uma tribulação grande para cristãos. Na China, as igrejas, os templos estão sendo destruídos. Os cristãos estão sendo perseguidos e com a mídia, através de celulares e câmeras de identificação facial, eles estão sendo perseguidos fortemente na China, até nas casas, com a permissão de Deus. Por quê? Porque eles se acomodaram. Cristãos chineses se acomodaram, gostaram do mundo, prosperaram materialmente, mas estão sendo perseguidos com a permissão de Deus. Perseguidos pelo comunismo, com a permissão de Deus. O Senhor está perseguindo essa tribulação grande no mundo inteiro sobre os cristãos. Para quê? Para filtrá-los para a salvação, para o arrebatamento da igreja. É Deus permitindo isto no mundo inteiro. Os cristãos são os que mais sofrem nos presídios, nos hospitais, nas multas de trânsito, e são os que mais sofrem na perseguição nos países comunistas, nos países islâmicos. Os cristãos são os que mais sofrem nas mãos da ONU. Os cristãos são os que mais sofrem no mundo, tribulações grandes, para não passar pela a grande tribulação. Você entende isto? A tribulação vai aumentar para quem vai ser salvo. Quem é crente acomodado nem precisa ter tribulação, porque o mundo aplaude e Deus vai deixar também se misturar com o mundo. Mas quando você disser não e começar a resistir, e quando você detectar que o seu filho está sofrendo uma lavagem cerebral na escola e você quiser reagir, vai ser perseguido, e o seu filho também na escola, e assim por diante. Deus está permitindo o povo dele sofrer no mundo inteiro em nossos dias para poder ter a salvação. É o tratamento de Deus filtrando, purificando o povo dele para que possa ser salvo. O povo de Deus passa por tribulações muito grandes e vai passar por maiores tribulações, e as tribulações vão aumentar para não passar pela a grande tribulação, para serem salvos no arrebatamento da igreja. Portanto, você pode esperar mais perseguição aos cristãos, mais restrição aos seus direitos nos vários países do mundo, mais mortes de cristãos, mais prisão de cristãos, com a permissão de Deus. Jesus alertou: no mundo vocês vão ter perseguição, e nos 3 primeiros séculos da nossa era, no cristianismo, os cristãos foram perseguidos terrivelmente, não puderam construir um templo sequer. E hoje em dia, nós vemos no Brasil essa facilidade, que não vai continuar assim, porque o Senhor vai mandar perseguição. Para quê?
para que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore, chore, se converta de seus maus caminhos, e então, só então, Deus vai sarar a sua terra. Mas até lá, os cristãos vão sofrer, com o propósito de que se voltem para o Senhor para terem a salvação. E quando a gente reclama, o Senhor diz: de que outra maneira poderia tratar vocês? Se eu trato bem, com facilidade, vocês se acomodam e se desviam. Se apostatam, gostam do mundo e aderem ao mundo e se conformam, tomam a forma do mundo. De que outra maneira poderia eu tratar com vocês? O Senhor pergunta em Amós 4, versículo 12. De que outra maneira eu vou continuar a fazer assim? Você saiba, o mundo vai continuar a perseguir. E vai perseguir mais ainda os cristãos. E nós que ainda não estamos sendo perseguidos, vamos ser perseguidos também. Você não tenha dúvida. É Deus para nos despertar para a salvação. Você está sendo perseguido? Você está incomodando o mundo? Você está salvando alguém? Trazendo alguém, evangelizando, cuidando de vidas, evangelizando? Você já abriu uma célula qualquer em algum lugar? Uma reunião, um ponto de pregação na sua casa, família, no seu trabalho, em algum lugar? Pois é, Deus quer o seu povo ativista com o evangelho e não acomodado com o mundo. Os cristãos se acomodam, Deus vai mandar perseguição. Não tenha a menor dúvida, o povo de Deus vai passar por tribulações grandes para não passar pela a grande tribulação. Entenda.